Olá, GV, tudo bem com você? Aqui é o Ed Alberti, diretor comercial da Wiser Educação. Mais uma quarta-feira aqui no Telegram do GV, te trazendo um conteúdo precioso sobre vendas. Hoje eu vou falar de uma das formas que se manifesta a acomodação de um vendedor, a impaciência. Um vendedor, quando ele está impaciente, é um sinal, ou pode ser, na grande maioria, um sinal de acomodação, de que ele está se achando um pouquinho melhor do que ele deveria se achar, ele não está sendo profissional como deveria ser, e a acomodação, ela é fatal para um vendedor. O vendedor acomodado vai rodar, porque nenhuma empresa que é um vendedor acomodado, ele vai, obviamente, não cumprir com esmero, com a retidão que ele deveria cumprir, com o profissionalismo que ele deveria cumprir o trabalho dele. Então, eu sempre, como diretor de vendas, e há muito tempo, quando gerente ou como eu era um vendedor, eu entendi que toda vez que eu tivesse impaciente, ou com algum processo do meu trabalho, ou com algum cliente, poderia ser um sinal de que eu estava acomodado, né? Então, eu sempre me alertei, eu aprendi isso e sempre procuro ver, quando eu estou impaciente, eu procuro entender assim: Edio, será que você está acomodado? Eu me faço essa pergunta. Então eu sugiro que você se faça também. Coisas que um vendedor acomodado, que está impaciente, costuma fazer, né? Por exemplo, reclamar para outro vendedor do cliente, né? Falar mal do cliente. Ah, porque aquele cliente não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, jamais você deve fazer isso. Jamais você deve, é extremamente antiprofissional você falar mal de um cliente para o seu colega vendedor. Além de você depreciar o seu cliente, né? Você está, criando uma energia ruim no teu trabalho, para a tua própria visão sobre aquele cliente. Enfim, é uma coisa muito ruim você ficar falando mal ou falando de maneira pejorativa do seu cliente, né? Você falando que seja lá com quem for, com a sua esposa, com seu esposo, com seu colega de trabalho, né? Enfim, você cortar o cliente durante a fala, né? Por exemplo, um vendedor, quando ele está impaciente, ele não percebe, mas ele começa a ficar um pouquinho mais seco na conversa, ele começa a não ser tão hábil na condução da conversa, e ele começa a cortar o cliente. O cliente percebe que o vendedor está impaciente, né? Às vezes o vendedor pode estar com pressa, mas você tem que entender que quando você entra diante de um cliente, você é como um médico que entra numa cirurgia. O médico não pode se apressar para fechar a cirurgia, encerrar a cirurgia. Ele vai esquecer a tesoura lá dentro, o bisturi lá dentro do corpo do paciente. Ah, mas chegou um outro paciente machucado. Aquele médico certamente vai cumprir. Pode ser que, infelizmente, ele perca uma vida lá fora, mas ele sabe que ele precisa terminar aquela cirurgia que ele começou. Então, você entrou numa venda, você tem que sair. Você pode até perder a venda, mas você não pode perder a conexão com o cliente. E se você começar a deixar a pressa, se você deixar a impaciência entrar na tua conversa, no teu diálogo, o cliente vai perceber e vai se sentir desrespeitado, vai sentir que você não está dando o devido valor ao trabalho dele. Vendedor, esse é um extremo, né, gente? Isso aí, qualquer um de nós, quando é atendido por um vendedor que faz caras e bocas, a gente se sente extremamente desrespeitado, né? Então, vendedor não tem que fazer caras e bocas, né? Vendedor tem que fazer cara de paisagem. Se gostou ou não gostou, tem que fazer cara de paisagem, tem que ser respeitoso com o cliente. Tem que ficar fazendo careta, né? Fazer careta é uma coisa antiprofissional, né? Você pode ter gostado, concordado, não concordado, não importa aquilo para o cliente, né? Não importa, você tem que ser profissional, você tem que tratar o cliente com o profissionalismo que ele merece, né? Quando o vendedor não vai fechar a venda, ele acha que não vai fechar a venda, né? Porque venda pode ser revertida a qualquer momento, ele muda o tratamento com o cliente. Isso é clássico de um vendedor acomodado. O vendedor que está acomodado, quando ele acha que não vai fechar a venda, ele já muda, ele começa a ficar um pouquinho mais seco, mais apressado, e o cliente percebe.
Então o cliente percebe, e vou te falar, muitas vezes o cliente ia comprar, ou estava começando a mudar o discurso, ou mesmo ele está mentindo, ele está dizendo para você que não tem dinheiro, que não quer, mas na verdade, no fundo ele tem dinheiro, ele está te cortando, ele quer encerrar a conversa. Só que por você ter mudado a conversa, você perdeu a oportunidade de reverter aquela venda, reverter aquela objeção, né? Então, quando contrariado, o vendedor muda o semblante, enfim, coisas que expressam impaciência da parte do vendedor. O vendedor não pode ter impaciência. O vendedor tem que se dedicar inteiramente ao cliente quando ele está diante do cliente. Quando ele inicia o processo, não importa os problemas que ele tem pessoais, se ele está bem de grana, se ele não está, se ele está tomando aperto do chefe, ele tem que sorrir, ele tem que fazer um bom trabalho com o cliente. E um bom vendedor, gente, ele vende. Sabe por quê? Porque o cliente aprecia isso. Eu entrei outro dia com um time de vendas meu num café dentro de um shopping, faltando meia hora para terminar o tempo daquela moça, daquela atendente ali. Eu reparei que ela percebeu que entrou uma galera, a gente ia fazer um monte de pedido e ia estourar o tempo dela. Eu fiquei só observando aquela moça. Ela não mudou o semblante dela. Ela atendeu a gente com o mesmo profissionalismo, com um sorriso. Certamente ela atrasou o horário dela, ela atrasou o prazo dela, ela teve que fechar, ela falou, vou ter que fechar aqui as portas, porque o shopping, senão o shopping pode multar a gente aqui dentro, mas vocês podem ficar aqui à vontade. Ela foi extremamente gentil e profissional, não obstante que aquilo contrariava uma vontade dela. No final, obviamente, eu dei uma gorjeta para ela e parabenizei ela pela atitude dela. Certamente essa moça, se ela continuar tendo essa atitude, ela vai evoluir na vida dela, ou pelo menos não vai ser só eu que vou perceber, mas outras pessoas também vão perceber. Então, vendedor impaciente, sinal de acomodação. Valeu, GV! Espero ter te ajudado, uma grande semana para você, até semana que vem aqui no Telegram do GV.